Olá, tudo bem? Então vamos à nossa aula sobre a função quadrática. Ela é muito usada no Enem, em concursos e também no curso superior, tá? Existe um outro vídeo meu aqui sobre função afim, também muito importante. Veja, eu sou o professor Oswaldo Choquer. Então vamos nessa? Ó, muitas vezes você pergunta para você assim: para que eu estudo função quadrática que tem x2? Para que serve isso, né? Então nós vamos começar te falando para que serve isso, tá? Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está às margens do rio Reto. Olha a figura. Ele não precisa cercar ao longo do rio. É cheio de crocodilo ali, ninguém rouba a goiaba dele ali não. Quais são as dimensões do campo que tem a maior área? Isto vai cair numa função, tá bom? Isto vai cair numa função. Ele tem 1.200 metros. Esses 1.200 metros, ele vai gastar aqui, aqui e aqui. Então você pode falar o quê? Que y mais 2x é 1.200. Ou se não sei se você lembra a forma da área, a área é xy. Então, para essa função aqui, a área ficar só dependendo de x, eu vou trocar o y por 1.200 menos 2x. Então, a área vai ficar 1.200 menos 2x. Para cada x, eu tenho uma área. Então, é possível encontrar um x, nós vamos ver no final, tá? Que dá a área máxima. Ok? Então, vamos à definição. O que é uma função quadrática? Uma função quadrática é uma função que pode ser escrita como de R em R, ax2 mais bx mais c. A, b e c são números reais e o a não é zero, porque se o a for zero, ela deixa de ser função quadrática, esse termo aqui desaparece. Então, esse aqui é uma função quadrática, ó. O a é 1, o b é menos 6 e o c é 8. Função quadrática não é equação não, tá? Equação você tem que pôr igual a zero e descobrir os valores de x, resolver a equação, forma de Bhaskara, que negócio, tá? Os zeros da função quadrática são os valores de x que anulam a função. Aí sim, para descobrir os zeros da função, você vai ter que igualar a zero. Tá? Os zeros dessa função você vai ter que igualar ela a zero. Aí vai cair numa equação de segundo grau. Você resolve a equação e encontra 2 e 4. Esses são os zeros da função. Tudo bem? Então agora vamos ver o gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. Se A, aquele que acompanha o x2 é maior que zero, a parábola é concavidade para cima. E se o A é negativo e menor que zero, concavidade para baixo. Então essa função aqui, ó, o A dela é quanto? É 1, não é isso? 1 é o quê? Maior que zero. Você vai ter um gráfico dela, essa linha preta aqui, ó, concavidade para cima. Essa daqui, o A dela é quanto, hein? É menos 1. Menos 1 menor que zero. O gráfico dela vai ser essa curva aqui, ó, concavidade para baixo. Tudo bem? Se x1 e x2 são os zeros de uma função, a parábola intercepta o eixo x nos pontos x1, 0, x2, 0. A interseção da parábola com o eixo y é só no visual, é só olhar aquele Czinho que está no final. Tá? Então vamos pegar isso aqui. Ó. Então aonde que essa parábola intercepta o eixo x? Nós já resolvemos essa equação do segundo grau aqui, né? Deu 2 e 4. Então os pontos são quais são as coordenadas do ponto de interseção com o eixo x? 2, 0 e 4, 0. Tá bom? 2, 0 e 4, 0. E o ponto de interseção com o eixo y é o 0, 8. Então aqui está a interseção com o eixo x, que estão esses pontos. Nós vamos pôr o 8 aqui, ó, que é o 0, 8 aqui, ó. Interseção com o eixo y. Para fazer um pequeno esboço da parábola, é só ligar esses pontos, tá? Beleza? Bem, agora nós vamos ver o que é o vértice da parábola. É o ponto onde a função tem o menor valor ou o maior valor, depende do A.
Se o A é maior que zero, ela tem concavidade para baixo, então a função tem um menor valor nesse ponto. E se o A é menor que zero, concavidade para cima, ela tem um maior valor. Existe uma fórmula para calcular esse vértice, tá? Mas eu vou te mostrar intuitivamente como chega a essa fórmula. Nesse primeiro exemplo eu não vou usar a fórmula. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Eu não sei se você lembra de fatoração. Isso aqui não é um trinômio do quadrado perfeito. Para ser trinômio do quadrado perfeito tem que ser quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Aqui teria que ser 9, porque o segundo aqui é 3. Tá? Você põe menos duas vezes o primeiro pelo segundo. O menos é da forma da fatoração. Como aqui é 6, então o segundo é 3. Então precisaria de um 9 para ficar um trinômio do quadrado perfeito. Então você põe 9 e tira 1, porque você não pode modificar isso aqui. Isso aqui virou um trinômio do quadrado perfeito. Isso é x menos 3 ao quadrado. Tá? Eu te pergunto, essa função aqui, esse termo aqui sempre é positivo, tudo bem? Ela vai ter o menor valor quando esse parênteses aqui for zero, ou seja, quando o x for 3. Tá? Quando o x for 3, ela vai valer menos 1. Tá? Você poderia também usar a fórmula que eu vou te passar agora, tá? Você vai ver. Olha, dá um certo trabalho toda hora ficar completando quadrados, né? Então você pode usar essa fórmula aqui para achar o x do vértice. Qual que é? X é igual a menos b sobre 2a. Identifique o b, identifique o a e faça a continha, tá? O y do vértice, você pega o x do vértice e coloca na função. Tá? Então aqui, qual que é o b aqui? O b não é menos 6? Então fica menos 6 e o a é 1 sobre 2 vezes 1. O vértice aqui está no 3. Para descobrir o y do vértice, você volta aqui e troca o x por 3. 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 8. Essa conta dá menos 1. Aqui está o vértice. Vamos lembrar? Nós já fizemos isso agora mesmo. Ó. O eixo x intercepta no 2 e 4, no eixo y e no 8. O vértice está aqui, ó, 3 menos 1. Ali está o vértice, esse ponto aqui. Ó. O gráfico da função está aqui. Tudo bem? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Observando os zeros da função e a concavidade, nós vamos determinar o intervalo onde a função é positiva e o intervalo onde ela é negativa. Tá bom? Então, a mesma função que a gente já passou. A gente tem o eixo x, entre 2 e 4 são os zeros da função. Lembre que o gráfico é uma parábola com cavidade para cima. Entre 2 e 4, a função fica abaixo do eixo x, então ela fica negativa. Antes de 2 e depois de 4, ela fica positiva, tá? Basta você pôr qualquer número que acima de que 4, você pode substituir aqui, vai dar positivo. Entre 2 e 4 fica negativo e abaixo do que 2 positivo. Então você pode falar que a função é positiva para x menor que 2 ou x maior que 4. E ela é negativa para x entre 4 e 2. Tudo bem? Então, outro exemplo. Considere essa função aqui. Menos x2 mais 6x. Determine os zeros da função. Então, nós temos que pegar a função e igualar a zero. Vai dar uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, somente resolver, se você achar mais fácil, você pode multiplicar por menos 1. Você não pode multiplicar por menos 1 a função não, tá? Então, nós vamos pegar e multiplicar por menos 1. Fica x2 menos 6x igual a zero. O fator comum aqui não é x? Fica x vezes x menos 6. Para essa multiplicação dar zero, ou o x é zero ou o x é 6. Então, 0 e 6 são os zeros da função. Agora, outra pergunta. Determine as coordenadas dos interceptos. Intercepto significa qual ponto que corta o eixo x, qual ponto que corta o eixo y. Tá? Você já sabe aqui os interceptos do eixo x, né? São o 0 e o 6, tá? Então, 0, 0 e 6, 0. Agora, você lembra, para saber onde o eixo y, aquele número que está solto aqui? Esse número aqui é o 0, né? Porque quando o x é 0, o y é 0. Então, 0, 0 é o intercepto com o eixo y, tá?
Então, determine se a concavidade do gráfico é voltada para cima ou para baixo. Você lembra que a função é menos x2, né? Então, o a é menos 1. Quando o a é menos 1, é negativo, concavidade para baixo. Professor, esqueci a fórmula do vértice. Guarde essa fórmula. X do vértice é menos b sobre 2a. Ator predileto, menos b sobre 2a. Levantou de madrugada, 3 horas da madrugada, olhou para o teto. O que estava escrito? Menos b sobre 2a. Se você está gostando do vídeo, dê um like. Entre no canal, clique no vermelhinho. Então a fórmula do vértice, o vértice é x e y. O x é menos b sobre 2a. O b, né, ele varia 6, então é menos 6. E o a, ele é quanto? É menos 1. Então, menos 6 por menos 2 dá 3. Agora, nós vamos pegar 3 e vamos substituir na função. Fica menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Dá menos 9 mais 18. O y do vértice é 9. Então, aqui está nosso vértice, tá? Aqui está o nosso vértice, que é quanto? 3 e 9. Beleza? Agora nós vamos fazer um esboço do gráfico. Os zeros da função no eixo x é 0 e 6. Tá? No ponto y, intercepta no 0 também. E o vértice é 3 e 9. Então vamos plotar esses pontos e vamos fazer o gráfico. Tá? Aqui está um esboço do gráfico. Agora, para saber aonde a função é positiva. A função é positiva para x entre 0 e 6. E abaixo, antes de 0 e depois de 6, ela é negativa, tá? Então, positiva para x entre 0 e 6 e negativa para x menor que 0 ou x maior que 6, tá? Bem, você lembra que no início da aula nós chegamos que a área do terreno é x vezes 1.200 menos 2x, eu te falei que nós íamos encontrar o x que dava maior área. Então aqui nós vamos multiplicar isso aqui, ó, tá? Vamos lá? Multiplicando dá menos 2x2 mais 1.200x. Olha para mim, olha para mim. O a é negativo, concavidade para cima. Acima não, desculpa, para baixo. Então a função tem um valor máximo. Aonde que ela ocorre o valor máximo? Eu esqueci. No vértice. Qual que é a coordenada do vértice? Menos b sobre 2a. Tá? O x do vértice é menos b sobre 2a. O b é 1.200, então fica menos 1.200 por menos 1.200 por 2 vezes menos 2. Fica menos 1.200 por menos 4, que dá 300. Tá? Que dá 300. Agora vamos achar o y. O y não é do 1.200 menos 2x? Olha aqui, volta lá para você ver o y aqui. 1.200 menos 2x, não é isso? Então, você substitui o x por 300, vai dar 600. 1.200 menos 600, 300. Então, aqui está seu terreno. 300, 300, 600. Se você multiplicar aqui, dá 180 mil metros quadrados. Qualquer outra medida que você pôr aqui, vai dar menos que 180 mil metros quadrados. Por exemplo, se aqui for 100 metros, aqui for 100 metros, sobra 1.000 por y. Vai dar 100 mil metros quadrados. Você viu como é que você está ganhando? Beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!